Palavra aberta. Com a proximidade das eleições e o uso cada vez maior da inteligência artificial, aumenta a preocupação com a disseminação de fake news e as consequências dessa prática. Especialistas consideram que o maior desafio na disputa deste ano será justamente combater a desinformação. A ministra Carmen Lúcia, que assumiu há cerca de 2 meses a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, classifica as fake news como instrumento dos covardes e egoístas e que elas são fabricadas para destruir as liberdades. Para Carmen Lúcia, a mentira digital planta o medo para colher a ditadura individual ou política. Diante desse cenário, quais são os limites entre a produção de conteúdo nos meios digitais, liberdade de expressão, exercício do jornalismo e fake news? Isso não só na política, mas no cotidiano do brasileiro, na economia, no trabalho, nas relações familiares, nas relações com os amigos, no que a gente vê todos os dias nas ruas. É preciso algum tipo de regulamentação? Para debater o assunto, eu, Eustáquio Ramos, recebo agora no Palavra Aberta a publicitária, professora, especialista em mídias digitais, Samantha Dutra, que tem inclusive uma agência de marketing digital. Olá, Samantha, obrigado pela presença. Muito obrigada, bom dia para todo mundo. Estamos recebendo também a presidente do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais, Lina Rocha. Lina, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Obrigada, eu agradeço aí pelo convite, que esse é um assunto que é muito importante da gente debater esse momento e em todos os outros momentos aí, ter esse impacto para a sociedade das fake news. Começando com a Samantha, qualquer pessoa pode produzir conteúdo nas plataformas digitais, nas mídias sociais, nas redes sociais, num site, num canal no YouTube? Sim, qualquer pessoa, né? A gente não tem aí nenhum limite, né, colocado aí em política ou alguma ordem que não possa ser produzido de conteúdo, não possa ter produção de conteúdo. Lógico que as redes sociais, elas colocam pra gente que o ideal é que as pessoas tenham acima de 18 anos, tem as regras ali para poder criar uma rede social, né, acima de 18 anos, mas qualquer pessoa pode. Isso sobre qualquer assunto? Qualquer assunto. E aí, que limite que é entre produção de conteúdo e notícia, por exemplo? Produção de conteúdo desculpa a expressão, mas é qualquer coisa? Pois é. Vou produzir um conteúdo. Agora a gente entra naquele embate. A produção de conteúdo, a pessoa escolhe o nicho dela, ela vai escolher o tema principal dela e ela pode falar sobre qualquer coisa, sim. Se a pessoa resolver fazer ali ser uma jornalista, como a gente está aqui falando desse ambiente, a pessoa quer dar notícias do bairro dela, ela quer dar notícias da cidade dela, ela pode pegar o celular dela, ela tem um celular com câmera e um microfone, ela vai dar notícias do bairro dela e da cidade dela da forma que ela quiser, com a tonalidade de voz dela e da forma dela se expressar. Isso não tem impedimento? Por exemplo, ela fala, estou aqui na minha rua, no meu bairro, está tendo um acidente aqui, aconteceu isso, um carro avançou o sinal e uma pessoa ficou ferida. Como se um jornalista estivesse dando a notícia mesmo. Como se um jornal estivesse dando uma notícia, ela pode fazer isso. E aí, Lina Rocha, presidente do Sindicato dos Jornalistas, qual que é esse limite entre o cidadão comum na internet, com a câmera, filmando ou tirando foto, apresentando um fato ali, dando uma notícia, vamos dizer assim, qual que é o limite entre essa produção de conteúdo e o trabalho do jornalista? Pois é, por isso que eu acho que esse é um assunto assim, de muito impacto, né? E não só para a sociedade, como também para os próprios jornalistas, para a profissão, né? A categoria de jornalista. Porque os jornalistas que atuam em veículos de comunicação, na maioria deles são diplomados, então ele tem uma formação que permite conhecimento técnico, ético, né, social, de uma realidade que ele convive e vai resguardar aí essas características éticas que são tão essenciais para a veiculação de uma notícia. Quando você libera isso, ou seja, qualquer cidadão pode ter o seu canal, usar seu celular para ser um jornalista, a gente tem que abrir também conjuntamente uma discussão com a sociedade, com o poder público, para entender, mas e os limites para esse exercício de um cidadão, de um indivíduo, escrever e falar o que ele quiser. Nós hoje não temos uma regulamentação que dita sobre isso, que fala sobre a limitação do uso da rede social.
Mas eu acho que essa é uma questão de ordem. É para ontem a gente travar isso junto com a sociedade, junto com o poder público, e estimular essa discussão. Porque a gente tem criado aí situações de muito conflito, né? De muito conflito que leva a essa discussão que você falou aí no seu início, na sua abertura, são as fake news. Pois é, aí fica aquela expressão assim, viralizou nas redes sociais um vídeo de um carro avançando o sinal e foi um acidente ontem no bairro tal. Aí quem garante que aquele acidente foi naquele bairro mesmo, que a pessoa realmente avançou o sinal? Aquilo vira notícia e vira fato. Exato, por isso que o Sindicato dos Jornalistas, ele trabalha, e quando eu assumi foi com essa determinação de que a gente tem que voltar com o diploma para o exercício profissional, para que aí a gente possa travar essa segunda discussão que tá bom, agora a gente tem um diploma, como é que a gente vai fazer para levantar essa temática das redes sociais? Porque você trabalha aqui na Itatiaia, os profissionais trabalham aqui na Itatiaia, o que eles fazem? Eles vão atrás dos órgãos oficiais, né? Eles vão apurar é o quê? Você procurar junto à Polícia Rodoviária Federal, se for no caso de um acidente em rodovia, aí você vai atrás da polícia, dos bombeiros, no caso de acidentes no município, e também incêndios. Aí você vai ter uma informação que seja verídica. Do contrário, quem usa as redes sociais não tem esse acesso. Nem sabe como chegar nesses órgãos oficiais. E essa é a grande questão. Pois é, Samanta, essa produção de conteúdo por qualquer pessoa e sobre qualquer assunto, quem está recebendo isso pelos meios digitais, que certeza, que garantia de que aquilo que a pessoa está falando, que ela está mostrando, é verdade ou não é? A internet, a gente vive em bolhas, né? Então, a gente tem as bolhas de pessoas, onde tem, vamos colocar ali, um criador de conteúdo, que ele cria a bolha dele. E esse criador de conteúdo, o que ele fala, torna-se verdade para aquela pessoa que está recebendo aquela comunicação. Então, não tem muito, né, aquele filtro de quem está recebendo. Vai depender, como ela mesma disse, vai depender de quem está recebendo a informação, da população. Fala, peraí, será que é verdade? Eu posso confiar no que essa pessoa está falando? Quem é essa pessoa? Isso a gente está falando de jornalismo, mas isso vai para a área da saúde. O que a gente vê, por exemplo, pessoas que não são médicos, que não têm formação nenhuma na área da saúde, dando informações, ensinando a fazer dieta, ensinando a fazer exercício de academia, ensinando a fazer receitas em casa para poder tomar para uma determinada doença. A pessoa não é médica. Então, isso vai muito mais além dentro dessas bolhas, porque a pessoa, quando ela escolhe aquele nicho, a gente chama de nicho, né, de comunicação com aquela área que ela... E ela cria aquela bolha dela ali, que ela fala, olha, gente, o que eu falo a partir de agora é verdade, vocês acreditam em mim. Que torna-se um influenciador. Então, o influenciador é aquele que o que ele fala torna verdade e as pessoas acreditam em tudo que ele fala e a pessoa fica naquela troca. E é só aquela troca que a pessoa tem e fala, então, se falou é porque é verdade, né? E como dizem, né? Vi na internet, deve ser verdade. Mas aí, como evitar que a população absorva conteúdo mentiroso? Trazer a consciência para a população, de geral. Assim, eu acho que tudo começa quando aquele trabalho muito de formiguinha. Tomem cuidado com que você não clique nas coisas que você recebe no seu WhatsApp para roubar seus dados. Não acredite em qualquer pessoa. Toma cuidado. Mas a produção de conteúdo, às vezes, ela é muito maliciosa, feito por algumas pessoas que não são profissionais e que eles são muito persuasivos, né? Chega a ser muito persuasivo. Então, mas eu acredito assim, para a população geral, é mesmo a nível educacional, sabe? Começando assim, na escola mesmo, né? Para os adultos, principalmente, o pessoal que está tendo acesso à internet agora através do celular, né? Começa, olha, não acredita em tudo que você vê na internet, toma cuidado. Eu acho que as próprias ferramentas também já têm feito alguns trabalhos para tentar combater a notícia falsa, mas é um trabalho diário bem desafiador de conscientização da população. Olina, e sim, quem quer
plantar notícia falsa, usa não só os meios digitais, mas tenta usar a própria imprensa, né? Joga uma informação para você, para mim, para outra emissora, para outro site, e tentando emplacar aquela mentira. E aí o trabalho do jornalista de apuração da informação, ele dobrou, triplicou, quadruplicou a necessidade de apurar mais, né? Sim, e por isso mesmo a necessidade da gente voltar com diploma, para que o profissional seja formado dentro de uma universidade, para que ele aprenda essa técnica, esses limites, essa apuração, porque enquanto ela comentava, eu fiquei pensando, e o jornalista também tem o papel de chamar a atenção do público sobre essas questões. Olha, cuidado com essa informação. Olha, cuidado com as fake news. Eu mesmo já fiz inúmeras matérias sobre isso. E enquanto nós que recebemos as pautas aí, nós recebemos diariamente, gente, várias sugestões de pautas para coberturas jornalísticas, a gente tem que fazer essa triagem, essa seleção, e a gente tem a técnica para isso, né? Então, eu acho que essa discussão, esse tema, ele tem que ser na base, sim, da educação, de uma educação para a mídia, de uma educação que combata as fake news, que desperte aí a atenção sobre o que é fake news, e nas redações. Nós temos um papel muito importante, fundamental como jornalistas, né? De entender ali o que aquela sugestão significa, de onde que ela vem, se ela tem fundamento, e de desmentir aquilo que é fake news. E complementando a Lina, você está falando de envio de sugestão de pauta, os próprios influenciadores, muitos influenciadores, recebem a mesma sugestão de pauta que os jornalistas. Então, os influenciadores e alguns criadores de conteúdo na internet, eles já entram o quê? Eles já são colocados dentro daquele mesmo grupo. Fala, bom, então se eu vou mandar uma sugestão de pauta aqui para um jornalista cobrir um determinado evento, ou, né? Então, eu vou mandar também para essa lista de influenciadores aqui. Sim. Então, coloca todo mundo no mesmo... Vamos ver se cola. E outra coisa, Eustáquio, sobre essa questão da postura do jornalista, nós temos a prerrogativa de ouvir dois lados, né? Então, a gente vai buscar a informação de um lado que está denunciando e do outro, para saber se aquela denúncia, né, tem realmente fundamento, se ela é realmente uma denúncia, se é ou não, é só um apelo. E isso é feito dentro das redações. E que eu imagino que não seja esse outro lado, não existe enquanto rede social, enquanto um influencer, enquanto uma pessoa que está ali tendo seu próprio canal na internet, né? Aí, o que acontece? A gente abre espaço para aquilo que a gente vê hoje. A minha verdade é a verdade. Ô, Samantha, você que trabalha há tantos anos com o marketing digital e trabalha na produção desse conteúdo, né? Pessoas procurando sua agência para produzir conteúdo sério, né? Acha que tem que ter algum tipo de regulamentação desses conteúdos? Não é censurar, proibir, não. Regulamentar, fiscalizar a atuação das grandes plataformas digitais? Eu acredito que sim. Para os assuntos mais delicados, principalmente relacionados à política pública, saúde, assuntos mais delicados, principalmente, porque eu acho que ter o controle total ali realmente não é possível, eu não acho legal, mas um mínimo de regulamentação eu acredito sim que é importante ter, que é importante trazer essa para mais profundo, sabe? Para deixar mais amarrado, para não pulverizar tanto, porque às vezes vocês são jornalistas, né? Uma vírgula fora do lugar já pode descontextualizar tudo, né? Trazendo ainda para o comportamento, como eu falava aqui antes pra gente, a pessoa, por exemplo, que lá nos anos 90, ela sonhava em ser jornalista, ela sonhava em ter seu próprio programa de televisão, ou ela sonhava em ter seu próprio programa de rádio, a ferramenta dá esse acesso para ela. Então, a pessoa, ela cria o próprio jornal dela, com a linguagem dela, ou com a identidade dela. Ela cria o próprio podcast dela, trazendo os próprios convidados dela, trazendo, né? Então, trazendo essa questão do comportamento, o que também pode, às vezes, dificultar um pouco essa questão da regulamentação. Quem vai fiscalizar isso? Como?
Como fiscalizar nesse mundão da internet uma notícia, né, sobre a morte de alguém, sobre uma fatalidade, né? A gente vê tanta fake news aí, fulano tá no hospital, morreu, não morreu? No site X falou que morreu, no Y falou que não. Mas o influencer que tá na porta do hospital soltou que sim, né? E aí? Ô, Samantha, e quem quer produzir, com esse cenário, quem quer produzir um conteúdo verdadeiro, de credibilidade mesmo, um médico, um advogado, um engenheiro, um jornalista que quer passar conteúdo sério, ele acaba sendo prejudicado, porque com tanta fake news, com tanta desinformação, a hora que você entra num site, você fala assim, será que é verdade? Não vou seguir não, porque é tudo mentira na internet, é tudo inventado. Por isso que parte do comportamento pessoal. Por isso que eu acredito que quando a gente começa a pulverizar entre as pessoas, trazer essa conscientização do cuidado, qual é a fonte, né? De onde você está consumindo conteúdo? Você está consumindo conteúdo de quem? Não, olha, cuidado, essa pessoa, né? Não é nem para falar tanto dessa pessoa, a pessoa, mas existem canais oficiais, então dê preferência para um canal oficial, dê preferência para um médico, né, X ou para o Y, mas até a população, gente, às vezes não sabe onde buscar. E você, Lina, como presidente do Sindicato de Jornalistas, acha que no caso das mídias digitais é preciso uma regulamentação? Eu tenho certeza que é. A gente sabe que tem alguns programas e também algumas produções de conteúdo que elas são publicitárias, né? Que ela tá ali envolvendo moda ou arquitetura, como ela citou. São que não precisa exatamente de ser um jornalista, né? Pode ser um redator publicitário e tal, mas eu defendo que produção de conteúdo de notícia, por exemplo, tem que ser um jornalista. E tem que haver uma regulamentação para isso. Porque o jornalista, ele tem a técnica, aquilo que eu vim falando, que ele tem essa formação, sabe? E eu acho que essa discussão, a gente tem que levar ela a uma questão de responsabilidade social, porque a gente tem visto isso impactar na política, como você falou, né? Nas questões de saúde, que são muito sensíveis para a população. Então, a gente tem que envolver aí vários atores e promover essa discussão em âmbito nacional, partindo aí de municípios, que seja, de estados, mas assim, nós precisamos de criar conselhos, nós precisamos de criar debates no parlamento, né? Na Casa Legislativa. Eu acho que a gente tem que envolver todo mundo e demonstrar que a má utilização das redes sociais, da produção de conteúdo, ela pode trazer muitos prejuízos sociais para todo mundo. Ô, Samantha, e só pra gente finalizar, no caso dessa regulamentação, a gente vê uma resistência muito grande das big techs, né, das plataformas digitais, das empresas, né, que administram essas redes sociais, dessa regulamentação, né? De quem que deve ser a responsabilidade por um conteúdo falso? De quem está produzindo ou de quem está permitindo que isso seja veiculado? Uma big tech, por exemplo. Sim, aí... Difícil, né? Mas para mim, eu acho que quem está produzindo. Eu acho que a autorresponsabilidade... Não sei se é porque a autorresponsabilidade é um valor muito forte meu. Então, eu acredito que a autorresponsabilidade de quem está colocando ali na internet, eu acho que a pessoa ela deve ser responsável por aquilo que ela está, né, pulverizando, por aquilo que ela está colocando ali no canal dela. Hoje você acha que a legislação ainda é falha, ainda é insuficiente? Eu acho que tem muito, muito caminho ainda para andar. Muita fake news ainda. Por mais que as plataformas tentem de todas as formas barrar, colocam, né, tentam notificar ali um conteúdo que pode ser IA, feito por IA, ou que pode não ser verdadeiro. Pessoas que têm possibilidade de denunciar, né, alguma fake news ali na própria plataforma, mas eu acho que ainda temos um caminho longo pela frente. Pois é, e se temos. E pra gente finalizar também, né, a Samantha falou da inteligência artificial, além das fake news que já tem um tempo que a gente está tentando combater, ainda tem uma modernidade da fake news que é a inteligência artificial. Quer dizer, ela é pro bem, mas ela pode ser e está sendo utilizada pro mal.
Pois é, eu sempre falo, Eustáquio, que o jornalista ele foi impactado muito diretamente pela tecnologia, né? Isso foi no coração do jornalismo. Falo que hoje nós temos 2 concorrentes, antes eram só fake news. Agora nós temos a inteligência artificial também. Então, sim uma responsabilização de quem produz a fake news e de quem usa ou mal usa a inteligência artificial, sim. Mas a gente tem que chegar lá em cima. Chegar lá em cima numa legislação que seja mais rigorosa, mais punitiva, né? Que a gente consiga ter um controle sobre essa escalada de produção de notícias falsas, porque hoje a gente não tem esse controle. Na real, na verdade, o que a gente tem são medidas punitivas que não surtem um grande efeito, né? Então, eu acho que todos nós, sociedade, comunicadores, jornalistas, produtores de conteúdo, a gente tem que se unir nessa batalha aí pelo bem comum, que é uma informação de qualidade. Preservando essa informação de qualidade. E aí eu vou defender, né? Feita por jornalista. Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Debatemos aqui os limites entre a produção de conteúdo nos meios digitais, a liberdade de expressão, o exercício do jornalismo e as fake news. Recebemos a presidente do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais, Lina Rocha. Lina, obrigado pela sua presença, pela sua contribuição. Um grande abraço. Abraço, muito obrigada. Foi um prazer debater esse tema. Recebemos também a Samantha Dutra. Ela é publicitária, professora, especialista em mídias digitais. Samantha, obrigado pela sua presença. Um grande abraço. Muito obrigada. Grande abraço, gente. E você sabe, o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h20, aqui no Jornal da Itatiaia. E você pode acompanhar pelas nossas plataformas digitais, principalmente o YouTube.